Nessa quarta-feira, a Câmara dos Deputados, numa votação histórica, deu um passo adiante para resgatar o mínimo de dignidade e da honra da Câmara dos Deputados, que há alguns anos vem sendo destruída por decisões monocráticas, por decisões autoritárias da Suprema Corte Brasileira. Nessa quarta-feira, nós votamos para suspender a ação que o STF, um teatro, aquele absurdo desse julgamento que criaram, fabricaram para tentar prender a oposição, Bolsonaro e os seus aliados. Algo que a população brasileira já vê como sendo uma perseguição criminosa liderada por Alexandre de Moraes. Então, 315 votos, são 315 deputados federais, uma votação histórica, daria para aprovar um projeto de emenda constitucional. Votaram, 315 deputados votaram para suspender a ação do núcleo no qual Ramagem faz parte, que está lá dentro Braga Neto e Bolsonaro, de acordo com a Constituição. E a Constituição é clara. A Constituição, pelo menos nesse ponto, ela não deixa margem para dúvidas. Dependendo da votação, se aprovado, a ação penal deve ser suspensa. A ação penal, não um ou outro crime, não um ou outro réu. A ação penal deve ser suspensa. Uma ação penal que envolva um deputado federal. A Constituição criou isso porque os constituintes, as pessoas que criaram a Constituição, eles conseguiram prever que poderia haver no futuro um judiciário autoritário, poderia ser composto um Supremo Tribunal Federal com pessoas completamente ensandecidas e bêbadas do poder que queriam dominar o país, a nossa democracia. Então foi uma ferramenta criada justamente para essa situação. A situação onde haja perseguição jurídica, perseguição judicial contra parlamentares. Pois bem, acreditávamos nós que caso o STF tentasse votar contra isso, ou derrubar essa decisão, seria uma ação de declaração de guerra absoluta ou de humilhação completa da Câmara dos Deputados. Se eles tentassem anular essa votação, seria nada menos que um golpe, um tapa na cara da Câmara dos Deputados e uma declaração do seguinte sentido: a democracia no Brasil não tem mais representantes eleitos. Tudo é decidido pela Suprema Corte. E aí hoje, STF analisará a suspensão da ação contra a Ramagem na sexta-feira. Bom, algumas coisas erradas começaram a acontecer. Primeiro, o Alexandre de Moraes, o Zanini passou, e o Alexandre de Moraes decidiu isso aqui, ó. A ação penal 2668, que é a ação na qual o Ramagem faz parte, junto com o Bolsonaro, prosseguirá normalmente até a decisão da primeira turma. Primeiro, ele decidiu que a ação prosseguirá normalmente. Está errado, a Constituição fala que ela deve ser imediatamente suspensa. E depois ele fala que a decisão será na primeira turma. Está errado novamente, porque a Constituição fala que deve ser uma decisão do plenário, ou seja, dos 11 ministros. E não apenas de metade, ou menos da metade, da corte. Os 11 ministros deveriam votar. Os 11. E a ação penal deveria ser imediatamente suspensa. Nessa quarta-feira o Brasil celebrou porque foi um passo dado para acabar com a injustiça e para resgatar a prerrogativa da Câmara dos Deputados. O que aconteceu então? O STF vai ignorar mais uma vez a Constituição, vai rasgar mais uma vez a Constituição, vai humilhar o presidente da Câmara dos Deputados, que é o presidente Hugo Mota. Essa é a verdade, desrespeito absoluto à Casa Legislativa, e o Alexandre de Moraes já deu o primeiro voto. Apesar da decisão da Câmara, Moraes vota para manter processo contra Ramagem por 3 crimes. Preste atenção, Alexandre de Moraes, ele não tapa na cara, porque ele está dando uma voadeira na cara do Hugo Mota, da Câmara dos Deputados. E desrespeitando o que já é de praxe, desrespeitando a Constituição e decidindo: olha, acabou, não quero saber o que 315 deputados votaram, tá? Nós vamos decidir que vai continuar tudo normalmente, o teatro vai continuar. O teatro da acusação com delação única de uma pessoa que foi torturada e ameaçada, que é o Mauro Cid, ao teatro da minuta que não existe, nunca existiu e que ele declarou que não vai colocar, o teatro absoluto onde as pessoas, os réus, não têm acesso à defesa, onde os advogados não podem defender seus clientes.
É uma perseguição nunca vista antes, que a Câmara dos Deputados tentou suspender, usando uma prerrogativa constitucional. O Alexandre de Moraes está cuspindo na cara dos deputados, dizendo não, vai tudo continuar, porque o nosso plano é prender Bolsonaro antes de 2026, e para que isso aconteça, a gente vai ignorar a Constituição, o devido processo legal, todos os trâmites legais, porque nós mandamos no Brasil. Senhor Hugo Mota, com todo respeito, isso não pode continuar. Quando nós conversamos no ano passado, quando o senhor pediu apoio para ser o presidente da Câmara dos Deputados, a nossa principal requisição, a nossa principal demanda é voltar a ter no Brasil segurança jurídica, que a Constituição seja respeitada e que as prerrogativas dos deputados federais fossem resgatadas. De lá para cá, eles dobraram, triplicaram, quintuplicaram a aposta. Isso tem que parar. Está preparado para mais uma vergonhinha internacional imposta à população brasileira graças a esse magnífico governo do PT? Pois então vamos lá. Como vocês sabem, o Brasil está passando por um dos maiores e mais perversos escândalos de corrupção, né? Um esquema que tirava dinheiro e roubava pessoas idosas, pessoas aposentadas. E o Lula decidiu fazer uma viagem internacional no meio desse grande esquema, para fugir do problema. E ele decide ir para onde? Para aquilo que está sendo conhecido no mundo hoje como a cúpula internacional dos países ditadores. Esse evento que está tendo lá na Rússia, em Moscou, não é um evento para comemorar o fim da Segunda Guerra, não a invasão de Berlim, não. Na verdade, é uma demonstração do Putin de mostrar que ele tem apoio de determinados países nessa sua sanha de invadir a Ucrânia, né, nessa sua sanha invasora. E para essa reunião só foram os piores e mais sanguinários e psicopatas ditadores do mundo. Venezuela, Cuba, Azerbaijão, Turcomenistão, que você imaginar, Vietnã, só ditador mesmo. E lá no meio está a pungente democracia do Brasil. Isso mesmo, Lula foi para lá, não só isso, mandou a esposa dele uma semana antes, e ele foi para lá, e hoje ele teve uma reunião bilateral com a ditadura da Rússia. Tudo bem, a vergonha começa no início de tudo, tá? Ao chegar lá. Primeiro que o Lula foi um dos últimos a chegar. Aqui do lado dele está o Alcolumbre, está aqui o ministro Mauro Vieira, aparentemente, né? E aí o Lula chega lá, vamos ver. Putin já está sentado, todo mundo já chegou e estava esperando o Lula, atrasado. Chega o Lula. E como você pode ver, tá o Putin tentando falar para o Lula que ele tem que colocar o headphone, fone de ouvido, senão eles não vão conseguir se comunicar. O Putin esperando, o Putin tá só esperando o Lula colocar o headphone dele, porque senão o Putin não pode começar a reunião. E o Lula nem presta atenção. Aí fica o Putin lá com cara de bobo, segurando o fone de ouvido, tipo o Lula entender que se ele não colocar, não tem como começar a reunião. Aqui ele pedindo pro ministro do lado do Lula lembrar o Lula. Pronto, Lula entendeu o recado. Ótimo. Agora vamos para a vergonhosa fala do Lula. Lembrando, o mundo inteiro vê a Rússia agora como um país invasor e o mundo democrático se afastou da Rússia. Daí vai o Lula e faz isso aqui, ó. Bem, presidente Putin, primeiro, meus agradecimentos pela extraordinária acolhida a mim e a minha delegação nessa visita para homenagear os heróis da Guerra Patriótica. Aqui tem gente que veio pela primeira vez à Rússia e depois eu vou apresentar a minha delegação para o presidente Putin. Quero lhe dizer que essa minha visita, depois de 15 anos, é, na verdade, a retomada dos sonhos que nós construímos nesses 15 anos. E eu não posso me esquecer do carinho com que o presidente Putin tem tratado as nossas conversas, atendido o nosso companheiro Celso Amorim, quando ele veio visitar o nosso querido companheiro Lavrov,
nosso querido Mauro Vieira. E nós temos algumas coisas que são extremamente importantes para o futuro do Brasil e para o futuro da Rússia. Agradecer os sonhos da Rússia e do Brasil nesses últimos 15 anos, Lula vai para a Rússia para pagar pau por um país invasor, uma ditadura, numa cúpula que só tem ditadores. Você tá entendendo? E presta atenção, o Mauro Vieira que está aí, cadê o Mauro Vieira aqui? Tá aqui, ó. O Mauro Vieira que está aqui fugiu de uma convocação na Credem para ser interrogado sobre o asilo humanitário da corrupta do Peru para ir para essa cúpula de ditadores. Tá. Nem a imprensa conseguiu passar pano para isso, nem a Globo. O que a gente está vendo aí é Lula sentar-se e escolher fazer isso diplomaticamente ao lado de ditadores, de autocratas e, acima de tudo, de Vladimir Putin, um líder da extrema-direita. Como explicar um líder de... Ah, para tudo agora. Eu esqueci desse detalhe. Presta atenção. A Globo vai bater no Lula, mas ela tem a pecha de dizer que o Putin é um ditador da extrema-direita. Gente, isso aqui pra mim, isso aqui é o fim mesmo. Olha isso aqui. Putin, um líder da extrema-direita. Um líder da extrema-direita. Preste atenção. A Globo disse que Putin, ex-KGB, União Soviética Comunista, é um líder da extrema-direita. Isso é mais doentio do que quando Barroso disse que a Venezuela é uma ditadura da direita conservadora. Esse pessoal, eles não têm limite para como eles são capazes de deturpar a realidade. Continuando. Como explicar um líder de esquerda como Lula é, um líder de uma democracia ocidental... Pronto, agora o Lula é um líder democrático se sentando com um ditador de direita. Meu Deus. Muito relevante ter escolhido essa agenda para estar ao lado de um russo que ataca a Ucrânia e que é condenado por isso em várias críticas de países sérios, de países da maioria do mundo. A Globo bate no Lula, mas dizendo que ele está encontrando com um ditador da extrema-direita, o Putin. Daqui a pouco quem mais? O Maduro é da extrema-direita também, ditador. O ditador de Cuba também. O Xi Jinping. Daqui a pouco vai estar a Globo dizendo que o Xi Jinping é da extrema-direita. Toda ditadura é da extrema-direita agora. É surreal o quão baixo eles são capazes de ir. Mas é mais uma vergonhinha internacional que o Lula está impondo no nosso país, como se já não fosse o bastante todas as vergonhas que ele já impôs, tá ele lá se reunindo na cúpula dos ditadores internacionais. Parabéns, o amor voltou, a democracia venceu.